Semana passada nós tratamos do amor que nos justificou. Tratamos então da salvação. Também tratamos deste amor com o qual, capacitados por Cristo que nos justificou, a amar aqueles que estão à nossa volta com esse amor. Santificação. Fomos justificados com um propósito: sermos santos para a glória dele. Fomos amados com um propósito de amarmos com o amor dele. Minha esposa estava, ao ler o texto, que ela sempre pergunta que nós vamos tratar, e com isso buscar alguns cânticos que reflitam o tema do nosso estudo. E ela viu e falou: isso aqui é evangelístico. E nós fazemos normalmente essa distinção, mas em Romanos ela não é possível. E eu ouvia uma frase de um irmão querido, que ele disse isso com muita sabedoria. Ela não é, a frase em si, ela não é uma frase de um grande valor intelectual, mas ela é verdadeira. E ele disse que justificação e santificação são dois lados da mesma moeda. Não existe um sem outro. Nós fazemos essa distinção. Mas o justificado, ele vai ser santificado. É impossível. Não existe, por outro lado, santificação sem justificação, porque santificação sem justificação é lei, religião. Eu amar sem ter sido justificado, eu tentar amar sem ter sido justificado, é na lei, braço, é querer agradar a Deus. Mas quando eu fui justificado, esse amor dele me capacita, me conduz a amá-lo, amar o meu próximo. A palavra de Deus sempre trata destas duas verdades muito próximas, unidas. Fomos nós, os homens, que sistematizamos a teologia e colocamos em compartimentos. Didaticamente pode até ser interessante, mas não existe, é impossível que alguém que foi verdadeiramente justificado por Cristo não seja por esse mesmo Cristo santificado. Nós vamos tratar desse tema. Eu era inimigo de Deus. E você? Eu era inimigo de Deus. E se você era inimigo de Deus, você pode dizer: amém, eu era. Hoje eu sou amigo dele. Agora, se você não sabe o que isso significa, nós vamos buscar na palavra e entender o que Paulo quis dizer com essa inimizade que todos nós tínhamos e que tristemente a maioria ainda tem contra Deus. Romanos, no capítulo 5, os versículos 9 a 11. O irmão Paulo escreve: logo mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Essa palavra tão maravilhosa, tão cheia de verdades e significados, a reconciliação em Deus. Versículo 9, Paulo escreve que logo mais agora,
o que nós tratamos? Nós vimos que Deus provou o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus nos amou no nosso estado de pecado. Nós vimos que não havia nada em nós que pudesse ser oferecido a Deus. Nós não estávamos melhorando, nós não demos uma pequena melhorada para que Deus começasse a nos amar. Não, Ele provou o seu amor pelo fato de Cristo ter morrido por nós, no nosso estado de pecado. E aí então Ele vai continuar, Ele vai dizer logo mais agora. Então com esse amor, se nós cremos, nós somos então justificados. Justificados pelo que Cristo fez. Na sua morte, há 2000 anos, Cristo crucificou o meu pecado. Crucificou a minha natureza de pecado com a qual nasci. No seu sangue me purificou, na sua ressurreição me deu uma nova vida. Quando eu creio nisso, eu fui justificado. E se você crê, você sabe do que eu estou falando. O irmão Martin Lloyd Jones, tratando desse assunto, e dentro dessa pergunta do amor, ele vai levantar uma questão. Ele diz: se você esteve falando, é como se estivesse perguntando para Paulo, você esteve nos falando do amor de Deus por nós, desse amor que foi provado sendo nós ainda pecadores, e nos disse que o amor de Deus é tão grande que Cristo morreu por nós e que os nossos pecados estão perdoados. Justificação, um dos aspectos da justificação é que nós somos perdoados. Mas como podemos estar seguros agora de que não vamos estar perdidos final e definitivamente? Eu fui perdoado, mas quem garante que esse perdão e esse amor, eu não vou ser condenado? Temos que continuar vivendo nesse mundo, e continuamos sendo fracos e falíveis. Tendo nascido de novo, nós não passamos a ser fortes e agora nós andamos pelo nosso braço. Nós continuamos na dependência total do Senhor. E reconhecendo que somos fracos, nós vimos que Paulo disse: dos pecadores eu sou o principal. E muitas coisas poderão acontecer conosco. Como podemos estar certos de que finalmente não seremos condenados e não estaremos perdidos? Eu creio no perdão de Deus, que Ele me perdoou, que Ele me amou. Mas como é que eu posso saber que eu não vou ser condenado? Seria possível a nós ter um tipo de segurança, uma certeza de que nossa situação está estabelecida eternamente, que a nossa salvação é realmente definitiva e que não temos necessidade de ter nenhum temor, nem dúvidas, nem pressentimentos? Será que com o perdão de Cristo eu posso ter certeza que o meu estado diante dele, ainda que pecador, foi totalmente... A minha realidade de pecado foi totalmente tratada por Cristo na cruz, e eu posso então ter convicção absoluta do momento que eu criei, que eu recebi a Cristo, que agora, ainda que eu viva nessa realidade de lutas e de eventuais derrotas, será que mesmo assim eu posso ter a certeza de que quando essa vida acabar, eu vou estar na presença dele? Será que isso... quando eu afirmo que eu tenho convicção absoluta de que se eu morrer hoje, e se eu tiver aqui um infarto fulminante, não há nenhum problema, eu vou estar na presença de Deus? Ou isso é muita pretensão dizer, por quem é você para dizer isso, que se garante diante de Deus? Pois é, eu não me garanto diante de Deus, mas Cristo me garante diante de Deus. Em Cristo eu fui absolutamente aceito. Justificação é o que Cristo fez, não tem nada a ver com o que eu faço, não tem nada a ver com o que eu fiz, não tem nada a ver com os meus pecados, que humanamente falando, nós ponderamos o amor de Deus. O amor de Deus, ele é incondicional. Nós vimos, o nosso amor não é assim, mas o dele é. E é tanto que ele deu o Filho dele, sem que nós pudéssemos oferecer nada em troca. Será que eu posso ter essa convicção? Eu posso ter certeza da justificação, que essa justificação me dá a garantia de que, quando essa vida acabar, eu vou estar na presença dele para sempre? Justificação.
Nós vimos isso já. O que é justificação? Na palavra de Deus, justificar significa declarar justo. É quando alguém é tornado justo diante de Deus. Quando nós falamos de justificação, a tendência nossa é, porque eu vi na palavra que não há um justo nenhum sequer. E se não há nenhum sequer, você e eu estamos nessa relação. Então a tendência é, agora eu ouvi que Deus, um dos mandamentos de Deus é não darás falso testemunho, não minta. Então, se eu mentir, eu não posso chegar diante de Deus e me justificar. Então eu preciso, para me justificar diante dele, parar de dar falso testemunho, de mentir. E eu então assim vou me justificar. Acontece que isso é impossível para nós. E quando a palavra diz justificar e declarar justo, é uma ação exclusiva de Deus em relação a nós. Ninguém jamais vai poder se justificar diante de Deus. Eu não posso me justificar com os meus atos, com as minhas ações, com as minhas práticas, eu não posso. A justificação pela fé diz que Deus providenciou um meio pelo qual homens e mulheres podem ser salvos e reconciliados com Ele. Foi Deus quem nos justificou. A justificação é Ele quem oferece, é Ele que dá, é Ele que deu em Cristo. Então por isso eu posso ter convicção que se é Ele quem me deu, então eu estou em terreno seguro. Eu não me justifico porque eu não posso. Agora, eu posso recorrer a Ele e nele eu tenho a justificação dos meus pecados. Eu fui tornado justo diante de Deus pelos méritos de Cristo. A palavra de Deus afirma categoricamente que Deus é santo. Por que se justificar? Deus é santo significa que Deus ele não tem absolutamente nada a ver com o pecado, ele está separado do pecado. E nós já nascemos em pecado. Como se não bastasse termos nascido em pecado, nós pecamos algumas vezes. Algumas poucas vezes na nossa trajetória de tentarmos sermos justos. Nesse estado, não há condição nenhuma do homem chegar diante de Deus. Porque Deus é santo, a sua natureza é santa. Ele não compactua, ele não tem relação com pecadores. E aí, todos nós estamos nesse nível. Isso se aplica a todo ser humano. Independentemente de ter nascido em uma religião, em uma igreja. Independentemente da sua família, independentemente do seu nível cultural, das suas posses. O nosso estado é de pecado. E nós não conseguimos entender essa questão de Deus, da santidade dele, porque nós somos justamente isso, pecadores. Primeiro porque nós não somos Deus. Então, por mais que nós falemos de santidade, nós jamais vamos ter compreensão do que isso significa, santidade de Deus. Nós não sabemos porque nós não somos Deus e porque somos pecadores. Sem a justificação e no pecado, todos estão debaixo da ira de Deus. Tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira. Há uma condição para nós sermos salvos da ira: termos sido justificados em Cristo. Não existe uma outra alternativa. Não existe nenhuma prática nossa que possa mudar. É preciso que eu e você tenhamos convicção do que Cristo fez por mim. Eu creio no que Cristo fez por mim. Eu recebi pela fé. Quem creu em Cristo está justificado. Quem não creu está debaixo da ira. Outra verdade que nós não entendemos. Não entendemos santidade. Não entendemos ira. Não entendemos amor. Para nós, a ira de Deus, Paulo está tratando dela aqui, é muito severa. Mas como nós não entendemos nem santidade, nem amor, nós não temos
parâmetro para julgar a ira de Deus. Deus, ele é tão santo quanto ele é amor. Deus não é mais amor do que ele é justo. Deus não é mais amor do que ele é santo. Não. Nós separamos. E nós tentamos então apresentar como se nós pudéssemos compreender os atributos de Deus. Quem não creu? Quem ainda não foi justificado? E a palavra fala dessa realidade da ira. Nós já vimos isso lá em Romanos no capítulo 1. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. A ira de Deus se revela. E o ponto está aqui: contra quem? Contra pecadores? Então seria contra todos. E todos nós, sem termos sido justificados, estamos debaixo da ira de Deus. O problema não está em sermos pecadores, mas em determos a verdade pela injustiça. O que Paulo quer dizer com isso? Em Colossenses, no capítulo 3, os versículos 5 a 6, ele também vai falar lá para os irmãos sobre a ira de Deus. Por que nós estamos debaixo da ira de Deus? Nascemos em pecado, somos inimigos de Deus, estamos debaixo da ira, porque Deus é santo, Ele não tem relação com o pecado. E por consequência, nós estamos debaixo da ira dele contra o pecado. Mas todos nós somos pecadores. Por que alguns então não estão mais debaixo da ira? Não são mais inimigos de Deus? Será que é porque nós melhoramos? Colossenses capítulo 3, versículos 5 a 6. Paulo está falando da santificação aqui. Mortificai, pois, os vossos membros. Está falando para cristãos, nascidos de novo, que estão sobre a terra. A prostituição, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria. Paulo está dizendo: se você crê em Cristo, leve o morrer de Cristo sobre essas questões. Não permita que nenhuma delas domine você. Não permita que nenhuma delas faça parte da sua vida. Deteste essas coisas. Porque Cristo que habita em você, santo, não tem nada a ver com elas. E aí ele diz: pelas quais vem a ira de Deus, sobre quem? Os filhos da desobediência, sobre aqueles que não recebem a Cristo. Qual a diferença entre aqueles que foram justificados e aqueles que não foram? Cristo. Cristo. A justiça de Cristo. Os que não foram tentam se justificar com seus atos. Tentam: olha, mas eu estou participando, eu estou indo lá todo domingo, eu estou ouvindo, eu estou procurando melhorar. E tenta com os seus atos ser justificado. Mas nesse estado, a ira de Deus ainda está sobre estes. Por quê? Esses são filhos da desobediência. Não é fácil tratar sobre isso. Talvez por isso ele seja um assunto que não esteja a todo momento nos púlpitos. É mais fácil falar de outras verdades. A questão é contra quem Deus manifesta a sua ira. Os que detêm a verdade pela injustiça, os filhos da desobediência. O que significa isso? Eu creio que a melhor resposta está em João, no capítulo 3, nos versículos 36. A realidade não é o nosso pecado. Conquanto no estado de pecado não há possibilidade de ter um relacionamento com Deus. A questão é como nós vamos tratar do pecado à medida que Deus oferece uma solução para o pecado. E aí o que o Senhor disse em João capítulo 3, versículo 36. Por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. Todos nós temos uma vida eterna. Desde o momento que nós somos gerados, a nossa vida é eterna. Nunca mais ela vai acabar. Ela vai acabar nessa realidade, mas eu e você somos eternos.
A questão aqui que o Senhor está dizendo é a vida eterna na presença dEle. Por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, ou aquele, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não quero Cristo, não quero Jesus, não recebo, não quero ser justificado, não creio, se mantém rebelde contra Cristo, não verá a vida eterna na presença dEle, mas sobre ele, sobre o rebelde, sobre o filho da desobediência, sobre aquele que detém a verdade, que é Cristo, pela injustiça, permanece a ira de Deus. Porque quando nós recebemos a Cristo, nós não estamos mais debaixo da ira. O que nós fizemos para sermos aceitos? Paramos de pecar? Melhoramos? Não. Nós somos aceitos pelo que Cristo fez. E aqueles que não são aceitos, não são porque eles são pecadores, mas porque eles não receberam a Cristo. É isso que ele está. O que se mantém rebelde contra o Filho, permanece debaixo da ira de Deus. Enquanto estiver vivo, há ainda a possibilidade. E nós podemos e devemos orar por aqueles que se mantêm rebeldes, porque nós um dia fomos rebeldes, mas Deus nos quebrou pela ação do Espírito, pela pregação da palavra. Por isso que nós precisamos falar de Cristo, anunciar Cristo, para que esses ouvindo, movidos pelo Espírito, sejam quebrantados e se reconheçam pecadores e se entreguem à justiça de Cristo. É disso que Paulo está falando. A ira de Deus está sobre aqueles que se mantêm rebeldes a Cristo. Estes rejeitam a Cristo. Rejeitar a Cristo é rejeitar o tudo de Deus. Por isso que Deus manifesta sua ira. É pesado isso. Mas rejeitar a Cristo é muito, é demais. E por isso estão ainda debaixo da ira. Nós conversávamos com alguns irmãos essa semana, e um deles disse: mas Deus aplacou a sua ira em Cristo. Amém. Verdade absoluta. Mas essa verdade só se aplica para aqueles que receberam a Cristo. Aqueles que ainda não receberam, continuam debaixo da ira de Deus. A palavra fala muito desta realidade. Mas a nossa salvação, ela está garantida. Paulo disse: tendo sido justificados. No passado. Tendo sido é particípio passado, professora? Tendo sido. Passivo. O que eu fiz para ter sido justificado? Nada. Fui justificado em Cristo, por Cristo, pelo que Ele fez. Eu não fiz nada. Tendo sido justificados, absolutamente, eu tenho uma certeza. Temos paz com Deus. Lembra que nós tratamos a paz? Fui justificado em Cristo. Hoje Deus não é mais o meu inimigo. Ele não é não somente mais o meu inimigo, Ele é meu amigo. E agora Ele é o meu Pai. É por isso que os verdadeiros cristãos têm a segurança da salvação. Não é pretensão dizer que eu tenho certeza absoluta da minha salvação. Se fosse pautado no que eu faço, não seria pretensão, seria absoluta estupidez. Mas é porque eu me pauto no que Cristo fez. E aí, nós temos o nosso irmão Paulo falando lá em Filipenses, dessa segurança que nós somos justificados. Tendo sido justificados, então nós temos acesso, não estamos mais debaixo da ira. Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Será que dá para nós descansarmos nisso? Descansarmos nessa verdade? Eu estou convencido de que aquele Deus Pai, Paulo está dizendo, eu estou convencido de que aquele Deus Pai,
que começou uma boa obra. Qual a obra? Justificação, aceitos em Cristo, novo nascimento, quando recebemos a Cristo. Essa boa obra começou quando nós deixamos de ser inimigos de Deus e passamos a ser amigos dele pelos méritos de Cristo na cruz. Nele nós somos, Deus Pai começou uma boa obra em nós. E é Ele que vai completar. Então, me desculpem os irmãos que dizem que podem perder a salvação, porque se o Pai, que é Deus Todo-Poderoso, me amou sendo ainda pecador, e enviou o seu Filho sem pecado para morrer a minha morte, e Ele começou uma boa obra naquele momento, e é Ele quem começa e é Ele quem termina, Ele vai aperfeiçoá-la até o dia que Cristo Jesus, o Filho dele que Ele enviou, e que começou essa boa obra, o dia que Ele voltar para me buscar. Não tem mais volta. Não tem mais volta. Se o Pai começou e afirma que vai completá-la, quem pode impedi-lo? Quem pode impedir Deus? Agora, se a nossa salvação e a manutenção dela dependesse de nós, seria impossível termos certeza. Impossível, porque Deus é santo. Eu posso achar que o meu pensamento impuro não é tão grave, mesmo porque não tem ninguém vendo. Mas Deus é santo, o meu pensamento impuro é pecado diante dele. Então, esse meu pensamento impuro pode me levar a perder a minha salvação. Não. Ele começou a obra, Ele vai completar. Isso dá certeza, nos dá segurança. E o que o Senhor disse? O nosso amado Paulo disse. E o que o Deus que começou a boa obra diz? João capítulo 5, versículo 24. Aqui é aquele que realizou a obra. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Como que é possível perder algo que é eterno? Se é eterno, não se perde. E não será condenado. Nós temos hoje a vida eterna. Ela começou uma boa obra. A partir de agora é passar a eternidade conhecendo a esse Senhor. E não será condenado naquele dia, dia do juízo, quando eu estiver frente a frente com Ele. Eu e você vamos estar lá. E eu não vou me justificar nos meus atos. E o Pai vai dizer: esse é meu filho, porque o meu primogênito o justificou na sua morte e ressurreição. E então, não serei condenado. Eu já passei da morte para a vida. Vou morrer um dia, mas isso aí é café pequeno. É pouca coisa. O que o Senhor diz pouco à frente, em João capítulo 6, versículos 37 a 40. Lembra que aquele que começou a boa obra, o Pai, em Cristo, Ele vai cumpri-la. Todo o que o Pai me der, novamente ao Senhor Jesus, todo o que o Pai me der, por isso que é necessário uma revelação que vem pelo Espírito e que revela que nós somos pecadores e cremos em Cristo. Então foi o Pai que deu. Todo o que o Pai me der virá a mim, necessariamente irá a Cristo. Quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Eu jamais lançarei fora. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna nele. E eu o ressuscitarei no último dia. É tão certo que eu não vou lançar aqueles que foram justificados por mim, que eu mesmo vou ressuscitá-lo. O Pai ressuscitou a Cristo. Cristo vai nos ressuscitar no último dia. Que último dia? O dia da manifestação dele, do retorno dele. Será que dá para ter certeza de que o sacrifício de Cristo assegurou a nossa salvação eterna? Voltamos para o texto, né? Paulo diz: pelo sangue, lá no versículo 9, pelo seu sangue. Por quê?
A palavra diz, e Deus estabeleceu isso em sua palavra, que sem sangue não há remissão de pecados. O texto de Hebreus, no capítulo 9, versículo 22, vai dizer isso. Sem derramamento de sangue. Por isso então, no Velho Testamento, aquelas várias figuras de cordeiros sendo sacrificados, e o sangue aspergido, derramado, tudo uma simbologia que apontava para Cristo. Por quê? Porque Deus, em sua soberania, estabeleceu que sem derramamento de sangue não há remissão, não há absolvição, não há perdão de pecados, é impossível. Foi por isso então que Paulo está dizendo, por meio do seu sangue, o sangue de Cristo tem o poder de nos purificar de todos os nossos pecados. Agora, não é um sangue qualquer. O sangue, em Hebreus vai dizer que aqueles sangues de animais, de bodes, não tinham poder eterno. Eles tinham que ser feitos todo ano. Inclusive por aquele que fazia, porque ele também era pecador. Mas nós, irmãos, e com isso nós podemos entender um pouco mais da justiça de Deus, irmãos, em rejeitar o sangue de Cristo, em aqueles que rejeitam. E o texto de 1 Pedro, no capítulo 1, versículos 18 a 20, vai falar desse sangue. Olha o que a palavra diz do sangue de Cristo. Vocês sabem, nós que cremos, que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro, que o homem valoriza, prata e ouro simbolizando poder, dinheiro, não foi com isso. Deus não pagou a minha dívida com prata e ouro, era impossível. Que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, não foi com isso, mas foi pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro. Está lembrando da simbologia do Velho Testamento, dos cordeiros que eram sacrificados? O cordeiro tinha que ser sem mácula, mas aqui é o Cordeiro Santo, Filho de Deus, Deus encarnado, sem pecado, derramou o seu precioso sangue, conhecido antes da fundação, da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos, em favor de nós que cremos, em favor daqueles que creem. Por que precioso sangue? Porque o sangue vertido na cruz foi o sangue do Deus Filho sem pecado, derramado injustamente por pecadores injustos. A condenação, o julgamento de Jesus foi totalmente injusto. É claro que estava debaixo da soberania de Deus. Deus havia estabelecido isso antes da fundação do mundo, mas não deixou de ser injusto. E ele sem pecado morreu por mim e por você, pecadores, injustos. Não há nenhum justo sequer. Por isso que é o precioso sangue de Cristo. E por isso que rejeitar o sangue de Cristo, aqueles que rejeitam a Cristo, ainda estão debaixo da ira de Deus. Apocalipse, no capítulo 22, versículo 14. Último capítulo da Bíblia, último livro. A promessa daqueles que creram em Cristo, esse texto é maravilhoso. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Felizes são aqueles que tiveram suas vestes lavadas no sangue de Cristo, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Um dia Deus vai estabelecer o seu reino literal, e nós vamos ter acesso a Ele, pelo sangue de Cristo derramado por nós, sangue precioso, do Deus encarnado por nós, pecadores. Versículo 10 de Romanos, capítulo 5. Porque se nós, sendo inimigos, nascemos inimigos, sem Cristo somos inimigos e estamos debaixo da ira. Mas em Cristo
justificados, seremos salvos da ira. Fomos salvos, seremos salvos naquele dia. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, o meio pelo qual, o único meio é a morte de Cristo, muito mais, tendo sido já reconciliados, nós já fomos reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Os que são rebeldes a Cristo são adversários contrários a Deus. Por isso que a nossa ênfase é por misericórdia. Não rejeite o sacrifício de Cristo. Você não tem capacidade de escolher. Mas hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureça o seu coração, como foi feito no deserto com aqueles que endureceram. Diga: Senhor, eu sou um pecador, eu não posso mudar, não posso me justificar, mas a Tua palavra está dizendo que o Senhor me justificou em Cristo. Eu recebo pela fé. Nossa reconciliação, Paulo afirma, foi na morte do Filho de Deus. Como essa reconciliação acontece? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19. Nós sabemos que foi pela morte de Cristo, pelo sangue de Cristo derramado. Ele nos atraiu no seu corpo santo, nos reconciliou. Mas como se dá essa reconciliação? 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta ou não imputando os pecados dos homens. Deus não estava, eu vou desconsiderar o seu pecado. Ele não pode fazer isso, porque Ele é santo. Eu não é um deixa para lá. Esse meu pecado, os nossos pecados têm que ser pagos, porque Deus é um Deus santo e justo. Ele não pode simplesmente desconsiderar. Ele tem que providenciar um meio para que o meu e o seu pecado, nós sejamos justificados. Nós não podemos. Então, como Deus faz? Deus estava em Cristo, no seu corpo, reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou essa mensagem que nós estamos anunciando, a mensagem da reconciliação. A lei de Deus exige que nossos pecados sejam contabilizados. Mas em Cristo, o Deus da lei, por amor e absolutamente de graça, pagou a nossa conta. Nós tínhamos uma dívida de pecado, não poderia ser desconsiderada, ela precisava ser paga. Deus enviou o seu Filho para pagar essa dívida, e Ele assim o fez na cruz, para que Deus Pai colocou nossos pecados em seu Filho sem pecado, na sua morte na cruz. Por isso que aqueles que rejeitam a Cristo continuam debaixo da ira de Deus. A reconciliação é oferecida ao mundo. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Quer dizer então que todas as pessoas em todas as épocas foram reconciliadas? Não. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. Quem não crê está condenado. Mas quem crê nele, quem o recebeu, está reconciliado. Ele deu, o mundo foi reconciliado a partir do momento que aqueles que o receberam a Cristo, foram sim reconciliados em Cristo. Tendo sido já reconciliados, mais uma vez, no passado, nós já fomos reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Não é o que o texto diz? Cristo não somente morreu por nós. É verdade que Cristo morreu por nós. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós. Mas nós vamos ver em Romanos 6 que nós morremos com Cristo. Ele não somente morreu, mas nós morremos com Cristo. Nós fomos crucificados com Cristo. E aí é que Paulo vai dizer
a sua vida aqui. Seremos salvos pela sua vida. Quando nós recebemos a Cristo, fomos justificados, reconciliados, não somos mais inimigos, temos Deus como nosso Pai, e Cristo agora habita em nós, a sua vida em nós. Por isso que Paulo vai dizer, nós vamos ver, eu estou crucificado com Cristo. Mas não sou eu mais quem vive aqui, é Cristo vive em mim. Então ele não somente morreu por mim, eu morri com ele. Eu fui crucificado com ele. E para nós terminarmos, Romanos 5:11. Não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Paulo lembra nos versos anteriores que nós nos gloriamos e nós temos agora, nos alegramos na paz. Nós não tínhamos paz com Deus, agora temos. Nós não tínhamos acesso, agora temos. Nós éramos inimigos, agora não somos mais inimigos. Nós nos gloriamos na esperança. Um dia, essa realidade aqui vai acabar e nós estaremos com o nosso Senhor. Onde não vai haver mais esse mundo, não vai haver mais essa carne e nem o diabo. Nós vamos estar com Ele. Nós aprendemos também que nós nos gloriamos em Cristo também. Aquilo que é uma loucura também nas tribulações. Em Cristo é possível. Mas Ele está dizendo não somente isso, não somente nessas, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Nos alegramos nele porque por meio dele, em sua morte e ressurreição, não estamos mais debaixo da ira. Não somos mais inimigos. Todos os que nasceram de novo foram reconciliados com Deus. Aplicações práticas, você tem convicção disso? Você tem certeza dessa reconciliação? Você tem certeza? Você recebeu a Cristo? Você creu no que Ele fez por você? Você tem convicção? Eu não consigo entender. Eu não entendo isso. Meu Deus, me revela essa verdade. Qualquer outro assunto da palavra de Deus não tem importância se esse primeiro não for certeza no seu coração. Sem justificação, nada tem sentido. Sem ter você certeza de que, ainda que inimigo de Deus, ainda que debaixo da ira, Deus amou você nesse estado e enviou o seu Filho. E você recebeu o que o Filho dele fez. E ser justificado sem essa certeza, não há condição. Então essa é a primeira aplicação. E se você crê, será que nós podemos nos alegrar? Será que apesar das dificuldades, apesar das tribulações, nas quais nós devemos nos gloriar, nós temos com que nos alegrar? Irmãos, nós éramos inimigos de Deus. Nós sabemos isso pela palavra, mas ninguém sabe o que é ser inimigo de Deus. Nós estávamos debaixo da ira desse Deus santo e justo. E Deus nos salvou por amor e de graça. Isso deve nos levar a louvá-lo, a viver para a glória dele. É por isso que eu quero viver para a glória dele. É por isso que eu quero viver cada passo, cada momento, de maneira que ele se alegre. Eu oro com as crianças assim: Pai, capacita a nossa família a viver de maneira que o Senhor esteja alegre conosco. Viver para a glória dele é isso. Eu sei que no percurso, quando eu errar, ele não vai deixar de me amar. Mas é por isso que eu quero viver para a glória dele.